Seja bem-vinda, Aline, aqui no nosso Papo na Fé. Estou muito feliz de te receber. Obrigada por ter aceitado o convite. Ai, eu que agradeço. Estou muito feliz de tu estar aqui e eu creio assim que muitas pessoas vão se identificar, né, com a tua história. Eu já li um pouquinho sobre ela e sei que muitas vidas vão ser impactadas com o nosso bate-papo de hoje. Então, seja bem-vinda. Amém! Te agradeço muito, Silene. Eu acho que cada vez mais as mulheres, elas precisam se unir, né? Eu sempre faço oração que peço para Deus para me apresentar às amigas dele. Isso é importante. Eu também gosto disso, né? Porque a gente tem que estar unidas, né? É o reino. Então, quanto mais a gente se conectar, conhecer mulheres, né, que eu acho que o nosso propósito maior é transformar vidas. Então, a gente tem que estar unidas, se conhecendo, né, e caminhando juntas. Exatamente, uma segurando a mão da outra, uma levantando a outra quando é necessário. Exatamente, e eu gosto muito desse programa porque eu conecto daí com mulheres, sabe, que agradam o coração de Deus. E eu digo que é Ele que conecta, é Ele que dá essas amizades, e pode acontecer tantas coisas que a gente nem imagina. A gente tá aqui num bate-papo e a gente nem imagina o que Deus tem preparado, né? Sim. E eu creio muito nisso, sabe? Eu falo muito do de repente Deus. Então ele faz essas coisas assim que nos surpreende. Então tô muito feliz. Ele é fiel, né? Ele Sim. sempre é fiel e ele nos direciona, ele nos mostra as pessoas que a gente precisa se conectar, que precisam estar à nossa mesa, que a gente precisa andar juntos. Exato. E também nos mostra com quem não se deve. E ele aparta algumas pessoas. E nos mostra, né? Quando a gente não sente paz. Sabe que tem muita gente que às vezes me pergunta, porque Deus, eu tenho um privilégio, que ele fala muito audível no meu ouvido, né? E então eu falo assim que as pessoas perguntam, como é que tu fala com Deus? Eu digo, não, Deus ele fala com todos nós. A gente tem que ter uma intimidade com ele. O jeito que ele vai falar é particular. Sim. Mas uma coisa eu vou te falar, tem um sinal de Deus na tua vida quando tu não sente paz. Exatamente. Aí tu pode saber que não é de Deus. Te trouxe paz? Deus tá concordando, né? O Espírito Santo, ele te mostra, né? Muito. Demais, assim. E tu sabe, Silene, desde criança eu fui ensinada a ter intimidade com Deus. Apesar, eu não nasci num lar cristão, evangélico. Não, a minha família, parte da minha mãe materna, né, é católica, e do meu pai testemunha de Jeová. Só que as minhas duas avós, independente da religião, elas me ensinavam que eu precisava orar, me conectar com Deus e ter intimidade com Ele. Olha aí. Então, assim, eu até comento com as pessoas, assim, eu não me recordo de ter passado um dia nesses 40 anos que eu não orei. Olha aí, isso é um privilégio? Isso é um privilégio. Até quando a minha avó faleceu, eu comentei, né? Eu até fiz um post, assim, na época era Facebook ainda, porque já faz um tempinho que ela faleceu. E daí eu fiz um post, eu comentei, assim, que antes mesmo de eu aprender a ler ou escrever, ela me ensinou a orar. Orar, que lindo. Então esse amor, assim, por Deus, essa conexão, essa intimidade, ela precisa estar presente todos os dias. Com certeza. Né? Independente, eu sempre falo assim, independente, principalmente quando a gente está evangelizando alguém que não é cristão, tem intimidade com Deus, ora para Deus, que Deus vai ministrando no teu coração, o Espírito Santo ele vai preparando o coração, né, para que depois tu realmente conheça o Evangelho. Exatamente. Aline, tu é uma empreendedora, tu é escritora, então eu queria que tu falasse um pouquinho, eu sei que tu é da AME, né, até quero mandar um beijo pra pastora Nádia, pastor Medina, amo eles, e queria que tu contasse um pouco das tuas funções na igreja, no teu trabalho, Claro. Então que tu compartilhasse com nós. Sim, até agora em junho eu fiz 24 anos de carteira assinada, né? Pois eu trabalho CLT também, então assim, tem muitas facetas da Aline no dia a dia, né? Eu trabalho com
inovação. Hoje eu trabalho com inovação, com melhoria contínua dentro de uma multinacional. Que legal! Né? Eu sempre trabalhei em multinacionais, né? Então tenho, assim, um vasto conhecimento. Trabalhei na área de logística, depois trabalhei em compra, supply chain, e agora eu trabalho com inovação, projetos de melhoria contínua. Empreendedorismo, a gente estava comentando com o Fábio, né, num podcast lá, e eu tava falando, assim, que essa veia empreendedora, ela nasce com alguns, mas ela também é treinada, né? Sim. Em outros. Eu não sou empreendedora. Não. Nada. Tem alguns que nascem. Então, assim, o Fábio é nato. Eu moro perto do cemitério de Esteio. E daí agora me veio um relato aqui, né, do empreendedorismo. Quando eu era criança, eu tenho uma irmã, Francine, um beijo, Fran. Nós vendíamos flores na frente de casa, na época ali do... Sim, do finados. A gente tem uma empreendedora? Total, né? Então, assim, o meu esposo me fala muito assim, Aline, tu promove e vende qualquer coisa, né? Então, eu já tive vários negócios, assim, durante a adolescência, durante agora a minha vida adulta, né? Mais recentemente, eu e minha irmã, a gente tem um brechó infantil online. Que interessante. É bem interessante, deu muito certo, até pela essa vibe das crianças, porque eu e ela temos crianças, Sim. né? Então já aproveitamos, unimos o útil ao agradável, né? Mas na igreja também eu sirvo em alguns ministérios, né? Nossa, então, tu dá conta de tudo isso? Até eu tenho colegas de trabalho que dizem pra mim, Aline, como é que tu dá conta? Mulher dá conta. Mas até daí eu ministro algumas palestras também sobre priorização do tempo, né? Sobre gestão do tempo, sobre priorização, sobre cronograma, sobre como tu gerir também tudo isso. Sim, porque, né? O que tu vai priorizar. O que é importante realmente no teu dia a dia. Então eu coloco foco naquilo que é importante. Legal. E desde que eu me converti, né? Servir é algo importante pra mim. Então, eu e meu esposo, a gente serve no Ministério Infantil, nos adolescentes, teens, então a gente ministra aula, né, durante o culto, tem o culto teens, que é só para os adolescentes, então adolescentes que eu falo não são ainda jovens, né, eles são ali a faixa etária de 9 a 14 anos. Intermediário, 9 a 14 anos, né, a gente ministra aula para eles no teens, a gente tem um grupo na igreja, a gente tem, né, a gente serve no grupo, no GAMES, que é tipo um escoteiro dentro da igreja, então a gente ensina muito pra eles disciplina, né? Isso é importante, porque a gente não vê mais, porque as crianças de hoje é dentro do apartamento, é dentro da casa. Com o celular na mão. Exatamente. É um outro mundo virtual. Sim. Eu andava na rua. Eu brinquei na rua, eu aprendia tudo brincando. E hoje é diferente, né? Mudou. A geração é diferente. É muito diferente. Então, a gente viu também, a gente tinha um foco no início que era exatamente isso, tá? Tirar essas crianças do celular, que durante o culto eles realmente se interessassem pela palavra. Ótimo. Então, as aulas, elas são diferentes para eles. A gente tem toda uma programação, um currículo ali para dar aula para eles. E bem lúdica. É bem assim, jogos, né? Ótimo. Fala ali a linguagem deles durante o culto. E aguça a curiosidade deles descobrir novas brincadeiras, outras atividades que não seja o celular. Isso é importante. E também, né? Passando a palavra de Deus. E passando a palavra de Deus, se autoconhecerem, terem já esse olhar para a paternidade de Deus. Então a gente ministra muito sobre isso com eles, né? Eu sou âncora lá do podcast da AMI também, é uma alegria, porque a gente tá sempre, né, recebendo pessoas, nos conectando com pessoas, eu e o pastor Alessandro Padilha, que é um querido lá, né, um servo de Deus abençoado. A gente também faz parte do Ministério da Família. Eu sempre falo também que o Ministério da Família é onde Deus mais nos honrou também, porque ser convidado
para esse ministério, Não. parecia assim, foi um presente de Deus também, para com a nossa família, né? Então a gente está sendo preparados ainda para que a gente ministre treinamentos. Então, treinamentos já que são conhecidos até internacionalmente como Casados para Sempre. Sim, eu já fiz. Quando eu entrei na igreja em 2009, acho que 2010 a gente fez, nossa, aquilo ali fez muita diferença. Faz. Eu costumo falar assim que quando a gente fez o treinamento, né, nosso casamento ele já estava firmado na rocha. Mas se eu tivesse acesso àquilo ali lá no início do nosso relacionamento, seria uma ferramenta assim maior ainda de alcance, né? Então a gente está sendo preparado também para ser líderes desses treinamentos. Agora, inclusive, a gente está participando do líder em treinamento para que a gente, né, possa ministrar o treinamento. E a gente tem nos experimentado na igreja em alguns ministérios, assim, para a gente entender também qual é o principal, né, o que Deus fala ao nosso coração também, né? Então, o Rafael, ele dá aula na escola bíblica. Então, assim, a gente vem nos experimentando para entender o que Deus quer, para que Deus nos direcione. Então, eu entendo que agora a gente está passando por um momento de aprendizado, né? Deus tá ministrando, a gente olha, aparece essa oportunidade, vai Aline, vai Rafael, e eu sempre acho assim, a gente precisa estar disponível para a obra de Deus. Eu falo ainda mais, eu falo que a gente não tem que estar só disponível, a gente tem que estar disponível e disposto. Exato. Né? Exatamente. A gente precisa estar disposto. Porque Deus, a matemática dele é diferente. Porque meu tempo, né? Eu tô sobrecarregada. Não. Vai fazer o que Deus tá te pedindo, porque Deus cuida da tua agenda. Isso. Ele é perfeito, ele faz isso. Sim. Então eu acho isso muito bom. Que bom que vocês também têm essa visão. Porque as pessoas acham assim, eu não vou ter um compromisso com a igreja, porque eu não vou dar conta, porque eu não tenho tempo. Não. É diferente. Primeiro é as coisas de Deus. E o resto ele cuida. Isso, exatamente. E dentro dessas facetas, assim, a principal é que eu sou mãe da Lorena e esposa do Rafael. Isso aí. Né? A prioridade é a família. A prioridade é a minha família. Então, assim, por mais compromissos que eu tenho, agenda cheia, eu tenho a prioridade de estar com eles, né? Então, a agenda, claro, Deus vai fazendo a nossa agenda, né? Vai nos dando, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas trabalhando na obra, a gente vai colocando o pé, ele vai colocando... A frase que eu falo, bota o pé que Deus bota o chão. Ele vai botando o chão e vai também nos capacitando. Porque tu sabe, Silene, uma das coisas que eu por mais no mundo, eu me achava muito capaz. Mas quando eu vim pra dentro de uma congregação, para o ministério, eu me sentia incapaz. Eu me sentia que eu não tinha conhecimento suficiente da palavra. Eu sentia que eu não estava preparada ainda, sabe? Mas eu agradeço também aos meus pastores, a pastora Nádia, o pastor Wagner, porque eles confiam na gente. E eles, né? Deus vai ali mostrando para eles qual é o momento certo, no que tu precisa, qual é o caminho que tu precisa andar. Então eles nos direcionam, né, com amor, no teu tempo, com cuidado. Isso é muito importante, porque eu sinto, sabe, que muitas igrejas, as pessoas sentem falta disso, sabe, de ser no tempo certo, dos pastores cuidarem. Claro, mas não é só o cuidar, não é o acolher. Tem todo o processo. Isto. Sabe, do pastor ter o olhar e saber, essa pessoa aqui, eu preciso dela. E não é nada com urgência. É tudo no seu tempo. Porque se vai mostrar tudo que Deus quer fazer na vida, a pessoa sai correndo. Sai, não? Né? Sai com correndo. Certeza. Então, eu acho isso importante. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E valorizar a igreja que faz isso. Eu sempre comento assim, né? Porque o pastor, ele precisa ser um líder, né?
E o líder, o verdadeiro líder, ele extrai o melhor das pessoas. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado, né, de extrair o melhor daquela pessoa naquele tempo, naquela estação que a pessoa está. Exatamente. Né? Então Bem a gente vem caminhando e crescendo em Deus. Esse é o nosso momento atual, né? E dentro disso, assim, eu não tenho muito tempo de conversão, né? Porque eu comecei a minha conversão quando eu estava grávida da minha filha. Então, eu trabalhava muito, né? Eu tinha uma agenda, assim, sempre na ponte aérea. Então, aquilo ali não estava me preenchendo. Tinha um vazio na minha vida ali. E daí eu resolvi passar um ano sabático. Pensei em morar fora, né? Tava bem estruturada pra fazer um intercâmbio. Queria dar um tempo. Queria dar um tempo, assim, né? A tua agenda tava corrida, mas tu sentia vazio. Exato. Não me preenchia. Não me preenchia, né? Então eu achei melhor passar um ano sabático. Dentro desse ano, né, sabático ali que eu tava passando, eu conheci o meu esposo, que era já cristão. E logo eu engravidei da minha filha. Olha aí. Sim. E daí... Imagina como é que tu ficou. Meu Deus. Só que Deus que fez isso na minha vida, né? Eu entendo, assim. Porque eu acho que ele sabe... Acho não, tenho certeza. Ele sabia que contigo tinha que ser desse jeito. Exato. Que ele tinha que me parar. Tinha que te parar. Tirando da minha boca. Ele tinha que me parar, né? E não foi doído. Não foi doído, assim, o parar pra mim não foi doído. Mas o pós, isso foi, né? Porque, como assim, né? Tô construindo uma família que eu não planejei, porque era tudo muito controlado na minha vida. Tudo muito planejado. Controlava tudo. Eu controlava tudo. Saiu totalmente do controle. Então, eu conheci uma pessoa bem diferente de mim, porque eu tinha um preconceito contra o cristão, né? E o Rafael, ele veio do interior, então ele era uma pessoa muito, assim... Era diferente do meu mundo já, né? Eu totalmente metropolitana. Ele já era diferente do meu mundo. E cristão, então ele tava... Não tava no teu radar. Não tava no meu... Não era... A probabilidade era... Zero, né? E ele, exatamente naquele período que nós nos conhecemos, ele estava afastado. E ele também comenta que se ele não tivesse se afastado durante aquele período ali, que foi um ano, ele não teria me conhecido. É propósito. Propósito de Deus, né? E daí a gente se conheceu, né? E daí ele trazia pra mim muito assim, Aline, eu não abro mão de criar minha filha dentro de um lar cristão. Perfeito. Eu não abro mão. E eu naquela crise, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E daí, nisso, um dia, ele me convidava muito, vamos no culto, vamos, tu vai gostar. E eu com preconceito, assim, né? Daí ele chegou pra mim e disse, olha, vamos uma vez só, vou te fazer esse convite. Ele disse que deu assim, Deus suspirou aquilo nele. Aí deu estratégia. E daí ele me convidou, disse, se tu não gostar, tu nunca mais precisa ir. E eu fui. E desde o dia, eu me lembro exatamente, eu me lembro a roupa que eu estava. Eu estava grávida da Lorena, já com uma barriga grande, assim, eu não me lembro quantos meses, mas eu lembro da roupa que eu estava. A gente sempre lembra da primeira vez. E a sensação, quando eu entrei, quando eu botei o pé nesta igreja, que é uma igreja lá de Esteio. E daí, ali já começou a conversão da Aline, né? Foi ali que deu o start, né? Foi ali que começou tudo. E nesse período ele me convidou para ir na AME daí. Entendi. E a gente tem um amor pela casa que a gente serve, sabe? Quanto tempo vocês estão lá? A gente tá lá há 9 anos. 9 anos. Só que dentro disso a gente teve um período assim que até o pastor Medina comenta que nós éramos flutuantes. Porque eu não conseguia engajar assim, sabe? Deus falava muito no meu coração, ministrava muito, mas eu não tinha aquela frequência. Só que dentro da minha casa, a gente, como meu esposo, ele tem um hiperfoco na Bíblia. Então ele estuda muito. Então, dentro da minha casa, desde que eu estava grávida, desde que o Rafael chegou, né? Eu fui muito ministrada por ele.
Então, quem me discipulou foi o meu esposo. Quem discipulou a minha filha, porque é uma menina, assim, o dia que tu conhecer ela, tu vai ver. Ela fala de Deus, ela é evangelista. É evangelista. É evangelista, desde sempre. E daí, o que aconteceu na nossa vida? A Lorena chegava final de semana, ela dizia assim, vocês me prometeram que nós iríamos no culto. Minha chora. Chorava, pedia pra ir pra igreja. E daí, naquilo ali, o Rafael trouxe pra mim assim, Aline, ela tem um chamado, porque não é normal uma criança, né, pequena, tá? Ela tinha uns 4 anos, 4, 5 anos, chorar querendo ir pra igreja. Não é normal. Sabe, ao contrário. Isso me fez lembrar dos meus filhos. Porque nós nos convertemos, né, em 2009. E o Murilo tinha 2 anos. Então ele praticamente, né, nasceu na igreja. Mas a Manu nasceu na igreja. Então eu noto essa diferença. Quando tem, assim, a gente tem agenda fora, tem algo que eu não posso estar na nossa igreja, tu tem que ver o que ela chora. Ela chora assim, mãe, eu preciso. Tinha dias que eu não estava muito bem, ela ia com meu marido. Não, mas eu vou. Ela evangeliza todo mundo. Então, isso é diferente. Ela evangeliza as colegas da escola e convida pra ir no culto e chora se elas não vão. Eu tenho que até pegar Manu, tu não pode, né, forçar. Ela diz, mãe, mas eu não forço, né? Eu só convido. E ela leva os papelzinhos com endereço. Então agora tu falou da tua filha, me lembrei da Manu, né? Sim. É tão bonito ver isso. É lindo, é lindo. E daí, assim, a gente não pode abafar o chamado, principalmente das crianças. Com certeza. As crianças, elas têm, e ela tem algo de diferente. Ela sempre teve algo de diferente. E Deus tá falando através da boca dela. Com tipo assim, certeza. Mãe, tu não quer ir, mas Deus tá nos chamando. E daí a gente teve um período durante a pandemia ali que uma colega de trabalho minha teve um problema com a filha de 1 aninho, que ficou com Covid, ficou entubada no UTI. E daí nós estávamos orando, assim, né, em relação a Cecília. E chegou um dia que ela tava muito sério o caso dela, assim, muito sério mesmo. Ai, tão pequenininha. E a gente tava na praia, e daí eu pedi pro meu esposo, Rafa, tu pode orar? E ele disse não, e eu tava chorando, né? Daí ele disse, Deus escuta os corações aquebrantados, Aline. Quem vai orar hoje é tu. Porque eu tinha, como eu não nasci num lar cristão, católico e tal, a gente tinha o costume de orar em silêncio, né? Sim, eu também. É verdade. E era rezar. Rezar, né? Eu sempre rezar. A reza é o... Pra mim, a reza, né, é o que tá escrito ali, aquelas orações. Aquilo que tu decora, né? Tu decora. E orar é tu conversar com Deus. Isso. E a gente não entendia. Eu também não entendia muito bem isso. Eu disse, eu não sei orar, eu achava que eu tinha que falar bonito. Isso, mas nesse ponto, as minhas avós, elas me ministravam muito sobre eu ter intimidade com Deus. E daí, Tu já tinha discernimento? Eu já tinha discernimento de conversar com Deus. Então, eu conversava com Deus o dia inteiro. Já tinha isso, só eu não orava em voz alta. Eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. E daí, e principalmente na frente do meu esposo, porque eu pensava assim, o conhecimento que ele tem, a intimidade que ele tem com Deus, que vergonha. E olha só, né? Maior intimidade que tem um casal. Exatamente. E daí ele falou isso pra mim e eu comecei a orar. Eu não me lembro o que eu orei. Não me lembro de nada. E foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus audível. E Deus disse assim pra mim, não se preocupa com a Cecília. Só te peço que tu te entregue verdadeiramente a mim. Porque até então nós estávamos naquela... Entendi. Verdadeiramente. E ali foi uma chave que virou na minha vida. Aí tu viu que tu tinha... E eu entendi tudo. Na presença dele. Eu entendi tudo ali, né? E daí... Tu era uma simpatizante. Né? Nós éramos, né? Eu te entendo. O Rafael não, mas eu ainda era, Tu tava sabe? resistente. Eu tava muito resistente. Tu tinha gostado, mas tu não queria te entregar. Não. E não queria ter compromisso, né? E também vem uma questão muito minha, assim, de fazer as coisas com excelência. Então, assim, eu pensava assim, se eu for realmente, né, membro da igreja, eu vou ter que fazer com excelência isso.
Aham. Mais uma coisa pra mim. Mais uma coisa, pra mim tem um compromisso. E é o meu principal compromisso desde então. É o meu principal compromisso, né? Além de cuidar Amém. da minha família, é me relacionar com Deus, ter intimidade com Ele. Que é E a partir importante. dali começou uma fase diferente na minha vida, uma nova estação. E aí a gente também tem que ter o discernimento de saber quando acaba um pra iniciar o outro. Às vezes a gente quer ficar naquele. Isso. E se a gente permanece tempo demais no ciclo, só Nossa. tem coisas ruins. E atrasa, né? Atrasa Porque a vida. primeiro, eu creio que quando acaba um ciclo, de um lugar que tu está, Deus quer te trocar. Porque isso é normal, porque eu tenho uma visão de reino. Deus tira primeiro o teu coração de lá. Depois ele te mostra pra onde ele quer te enviar. E isso em todas as áreas. Ele faz isso. Ah, tu tava lá visitando, tu não queria compromisso. Mas chegou o dia que ele falou contigo. Uhum. Agora, Deoline. Sim. Agora eu te quero. Tudo é ciclos. É um tempo. E é um momento certo, assim, Momento sabe? certo. Porque eu tive mudanças na minha vida pessoal. Neste mesmo período foi um turbilhão de mudanças. Por quê? Porque Deus estava ali trabalhando. Ele sabia que eu precisava daquelas mudanças. Exatamente. Né? Eu troquei de empresa, sabe? Eu fui para uma empresa muito mais humana, que eu tenho uma flexibilidade de horários que eu Pra nunca te ter tive. tempo. Pra mim ter tempo, Deus né? é perfeito. Deus, ele é assim, ó, maravilhoso. Eu digo assim, eu sou uma apaixonada pelo que Deus faz na vida das pessoas. E daí, desde então, né, eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, sempre tive um lar muito bem constituído. Então, de muitos valores, de muito cuidado. Amor. Né? Muito amor, muito amor. E eu falo, assim, que o meu ministério, né, é o amor. É ouvir, é direcionar, é cuidar das pessoas. Que é o mais importante. É o mais importante. Sem amor, a gente não consegue fazer nada. Né? É o primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo. Então, assim, e eu recebi esse legado dos meus avós, dos meus pais, né? De amor, de cuidado mesmo. Então, aonde eu estou, né, desde então, a gente acaba evangelizando pelo exemplo, pelo testemunho, pelo teu cuidado. As pessoas sentem em ti algo diferente. Sempre. Sempre. E quem não é cristão fala assim, ai, eu sinto uma coisa diferente. Isso. Né? Eu chego aqui em casa e falo, ai, eu não sei o que tem aqui. Ai, tem uma coisa diferente. Eu já falo, é Deus. É Deus. Eu também falo. É Deus. É Deus. E é bem como tu falou, eu acho que o mais importante ainda é o nosso testemunho de vida. Que não adianta tu falar algo. Não. E tu não exerce isso na tua vida. Sabe? Tu não é um exemplo daquilo. Então eu acho que o mais importante é o teu testemunho de vida. Não o que tu prega. Pregar é muito fácil. Falar, colocar nas redes sociais. Exatamente. É muito bonito, né? Eu comento muito que rede social é a segunda vida. Porque aquela vida é artificial, muitas vezes. Sabe, não é a verdade da pessoa. Às vezes a pessoa tá arrasada, mas tá mostrando lá que tá feliz. Né? Que tá completa. Não é assim. Então isso é o importante. Exatamente. Né? De nosso testemunho de vida. Olhar pra Aline e dizer, não, peraí, aquela ali tem Deus. Olha a vida dela. Isso é muito valioso. E isso reflete, né? Isso reflete na minha filha. Mas, isso reflete nas pessoas que estão ao redor de mim. O testemunho, depois que tu passa, né, por todo o teu processo de cura, porque a gente tem coisas que a gente precisa ser curado, né, do mundo, que quem não nasceu, e quem nasceu em lar cristão também, tem muitas coisas para se curar. Mas depois que tu passa por esse processo de cura, tu começa a expandir. Exatamente. E, né, eu digo assim, ó, todo mundo acaba sentindo o perfume
O perfume de Deus E é contagiado. é contagiado, vai contagiando aos pouquinhos, né? É a família que não era cristã, é o amigo que começa a se aproximar. Claro que tem muitos que se afastam, porque não, né, não estão no mesmo propósito, Sim. não estão no Ou mesmo coloca a culpa em momento. Deus, né? Ou briga com alguém, ou fica chateado com alguma situação, os mimimis, né? E bota a culpa em Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Quando eu também, você falou que tu era muito resistente, né? Que tu jamais imaginava que tu, né, ia ser cristã. Eu também. Eu era a pessoa mais difícil. Meu marido dizia, eu por mim não tem problema, mas a Silene eu acho difícil. E tu sabe que eu tinha esse preconceito, mas hoje eu entendo que Deus não tira nada de bom da gente. Ele só tira as coisas ruins. Ele afasta as coisas ruins. E eu achava assim, meu Deus, eu vou virar crente. O que eu vou fazer? Que vida chata que eu vou ter. Te juro que eu dizia isso. Um dia eu falei isso alguma ministração que eu estava fazendo, o Fábio ele me olhou e falou, mas eu nunca tinha parado pra pensar. A Silene pensava isso. Pensava, eu disse, que vida chata que eu vou ter. Mas tudo bem, eu tô curada. Tá valendo. Pensava assim. E não, Deus é maravilhoso. Ele só acrescenta coisas boas e afasta as ruins. E isso a gente vai... Faz, eu acho que umas 2 semanas nós estávamos no carro. E daí a gente estava, acho, arrumado, né? A nossa família, assim. Eu, meu marido e a minha filha. E o meu esposo estava me olhando, assim. Ele olhou pra mim e disse assim... Aline, vou te falar uma coisa. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida. É um momento, assim, realmente muito feliz. E daí eu fiquei espantada, né? Eu disse, por que, Rafa? Eu e a minha família servindo a Deus. Sim. Né? Eu e a minha família servindo a Deus, vivendo o que Deus quer pra gente, porque a gente pede todos os dias direcionamento, que Deus nos coloque no caminho que Ele quer, porque não interessa mais a gente. Não interessa, mas a gente não é a força do nosso braço, é a força. Eu sempre digo, as pessoas dizem, ai, como tu é resiliente? É Deus! É Deus que nos fortalece. É Deus que me fortalece em todos os momentos. Então, a gente tem até uma brincadeira com a minha filha, que é o jogo do contente. Nem sempre dá pra fazer, mas a gente tenta fazer, que é se contentar, sabe? Ficar feliz. Ah, aconteceu isso. Ah, mas tem um lado bom. Perfeito. Né? É o contentamento. Eu falo muito sobre isso. Eu aprendi a estar contente. Isso. Não é estar feliz, mas tu estar contente com aquilo que tu tem. Com o teu dia. Porque Deus tá cuidando da tua vida, do teu dia, né, dos teus. Sim. Então é estar contente. E eu acho isso incrível quando a gente consegue perceber que quando nós estamos contentes, tudo muda. Tudo flui. A atmosfera. Parece que tudo flui. Tudo flui. Perfeito que tu falou. Mas para isso a gente precisa sempre ficar vigilante também, né? Porque, eu acho assim também, muitas pessoas trazem, né, a parte coaching ali de, tudo certo, tudo bem. Não, a gente tá vigilante. Exatamente. Então, assim, quando eu escolho, eu sempre digo, eu escolho estar contente, eu escolho estar feliz. Porque eu tenho, dentro do nosso dia a dia, óbvio que a gente tem batalhas, que a gente passa por processos difíceis. Se Jesus passou, não vai ser a gente que não vai passar. Meu Deus! A gente passa por muitas... A vida do crente não é fácil. Não é fácil. Não. Mas a gente consegue enxergar o mover de Deus dentro dos nossos dias. E o nosso problema, ele fica menos grave. Sim, porque Deus tá com a gente. Menor. Né? Deus tá com a gente, não, a gente vai vencer. Tem dificuldade, calma. Vamos pensar. O Fábio fala muito uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim: não tome nenhuma decisão antes de uma boa noite de sono. Exatamente. A gente não tem que se afobar, a gente não tem que ficar ansioso. Uma boa noite de sono, o que é? Deus vai falar contigo. Claro. Deus vai te trazer paz, vai ministrar. Eu acho isso perfeito. Sim. É tão óbvio, mas é perfeito. Mas eu comento sempre isso. O óbvio tem que ser dito. Com os meus mentorados, com as pessoas que eu lidero, né? Deixa dormir. Deixa dormir. E até no casamento. Também. Eu tinha, no início do nosso casamento, eu sou muito, assim, falo bastante. O meu esposo já é mais quieto. Não, nós dois falamos bastante. Ele já é quieto. Então, o que acontecia? Quando ele ficava quieto, eu ficava...
fulano, o que aconteceu? Me fala, não sei o que, não sei o que mais, aquilo, né, deixava ele fora de si. Qual a estratégia que eu tive? Não, deixa ele ter o tempo dele. Então a gente tem que entender como as pessoas funcionam também. Exatamente. Né? Deixar elas, porque enquanto elas estão ali se conectando, elas estão se conectando com Deus. O Espírito Santo fala ao coração Com deles. certeza. E daí eles têm tempo para refletir e agir conforme Deus direciona. Porque no impulso a gente não consegue. A gente tá pela emoção. Exato. A gente fala pela emoção. Não, né? não, com certeza, assim, ó, se tu tem um impulso, né, de, explodiu, não tem domínio próprio, é porque tu não deixou ali Deus trabalhar em ti, te ministrar, o Espírito Santo te trazer Exatamente. qual que é o melhor caminho para te tomar. Então a gente precisa estar vigilante para que a gente entenda, né? Uma coisa que eu falo sempre é que a nossa família, assim, a gente tem muito cuidado, né, no dia a dia. Então a gente precisa ter um cuidado com as pessoas. Não só com a minha família, mas para que a gente consiga, né, viver o extraordinário de Deus dentro do nosso dia a dia. Perfeito. Então às vezes a gente fica criando, né, muitas pessoas, e eu já tive nesse lugar de, o extraordinário, buscar o extraordinário. E ele nunca chega. Tu tá vivendo. E tu não percebe que tu tá em busca de algo que tu nem sabe. Tu só quer mais. E esse era o vazio que eu tinha, que foi preenchido por Deus. Porque Deus me mostrou que no cuidado do meu dia a dia, eu já vivia o extraordinário de Deus. Eu nunca sonhei em ter a minha filha, eu nunca fui aquela menina que sonhava em casar, ter filhos. E Deus me tratou de uma forma que preencheu todo aquele vazio. Que é só Deus que faz isso. E ele sabia o que eu precisava, né? Ele sabia, Sim. Ele sabe quando ele lá tá, quando a gente tá já na gestação lá da nossa mãe. Ele já sabe toda a nossa história. Ele já sabe toda a nossa história. Já escreveu a nossa história. Ele já deu os dons. Ele já sabe qual vai ser o nosso propósito. Em que momento que a gente vai encontrar esse verdadeiro propósito, essa verdadeira missão da tua vida, em que momento tu vai ter um encontro verdadeiro, ele já sabe tudo. Exatamente. Então a gente tem que nos direcionar para que a gente esteja vivendo o plano perfeito de Deus. Perfeito. E ele é simples. Ele é muito simples. As pessoas acham que é complexo, né, Não. Aline? Não é. É simples, porque Jesus é simples. Sim. É o que eu falo. Eu digo nós, eu e o Fábio, né? A gente não prega religiosidade. Isso. A gente prega Jesus. Jesus é simples. Amém. Muitas pessoas, eu também mentorio muitas mulheres, né? E eu falo pra elas que elas vêm, e principalmente de casamento, e falando do marido, deixa elas falarem. Deixa elas falarem, tipo, toda a culpa é do marido, né? Aí depois tu vai falar aí tu fica com raiva do marido. Aí o marido vai falar, tu fica com raiva da mulher. Tipo, tu tem que estar neutro aí. Tu escuta. Aí eu falo. A primeira coisa que tu tem que saber. Tu quer ser transformada? Tu quer transformar teu casamento? Quero, o que eu mais quero. Então tu tem que mudar primeiro. Ele só vai mudar através da tua transformação. Porque ele vai se sentir constrangido. E aí elas não entendem. Então isso que é o importante. É simples. Pra mim é simples. Sim. Sabe? A gente só tem que colocar em prática. Tu quer transformar a tua vida? Tu tem que ser transformado primeiro. Tu tem que mudar, tu tem que fazer diferente. Não é tu esperar o outro mudar primeiro. Aí vem o orgulho. Sabe? A falta, né, de conhecimento também. E outra, porque tudo é na urgência. Não deu certo, eu vou me separar. É mais fácil arrumar outro. É que é assim. Muito fácil virar as costas. Mas claro, não dá trabalho. A minha vida antes também era assim. Era muito fácil. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Relacionamento. Desistir, melhor. Trabalho. Vira as costas, troco, ali tem outro melhor. Mas tu ter o discernimento de ficar, de ser o esteio, né? Ser o esteio daquela família, daquele momento, daquele esposo que tá precisando, né? Porque a gente tem momentos de fraqueza, eu tenho, tu tem, todos temos. Então, quando a gente tem uma aliança verdadeira, né?
tá um pouco caído, O outro fortalece. Exatamente. Então é uma gangorra. é uma balança ali, né? Um fortalece o outro. E a Perfeito. mulher, quando ela entende o seu papel, Ela tem um poder maior em casa. nossa, de influência, Muito. né? Que nem eu digo assim, ó. Para pra pensar. Nós, mulheres, quando a gente acorda, eu não tô falando de empoderamento. Não, Não é o empoderamento. Poder. Tu tem o poder de escolher como vai ser o dia da tua família. exatamente. Eu falo a mesma coisa. É? Assim. Olha com as conexões. Porque tu levanta de manhã, se tu levantar irritada, mal-humorada, braba com alguma coisa, sem paciência, tu já parou pra pensar, a tua casa já tá... Desmorona. Não, Desmorona. aquele dia tá horrível. Transforma o dia. Transforma. Então, mulher sabe, edifica a sua casa. Então, a mulher tem esse poder, sim, de Tem. influenciar o marido, influenciar os filhos, tanto para coisas boas quanto para ruins. Então, quer dizer que é tudo eu? As mulheres falam, é nós. Tu não quer que a tua vida seja transformada, teu casamento, tua família? Começa por Muda ti. primeiro. Muda. Porque eles não querem na igreja, eles não querem Deus. Tu ora? Tu coloca Deus dentro da tua casa? Tu escuta um louvor? Tu ora pelo teu filho? Pelo teu marido? Pra nós assim é óbvio, mas pra elas não é. Por isso que eu digo, o óbvio tem que ser dito. Sim. E esse poder de influência, né, de uma mulher também na sociedade, Muito. ele é muito grande. Porque a partir do momento que tu passa por um processo desses, de cura, eu digo, porque o mundo hoje, ele volta muito as mulheres pro empoderamento, Muito. pro ego, né, que elas são egocentrismo, total egocentrismo, Uhum. né, então tu te acha super poderosa, Exatamente. mas não é esse superpoder que tu tem. Exato. O teu superpoder, ele tem que ser voltado para as áreas que realmente Deus quer que tu influencie. E da forma E ele capacita. que ele quer. E ele vai te capacitando. E vou te dizer, Silene, nesse período ali que eu passei um ano sabático, né, que eu conheci o meu esposo, que eu engravidei da minha filha, eu não me achava capaz de fazer isso. Eu não me achava capaz. E eu fui buscar conhecimento na palavra de Deus. Então eu assistia muitas ministrações, assim, eu passei um período, assim, nesse primeiro ano de silêncio, porque eu tava buscando, eu tava me reconstruindo como mulher. Perfeito. Né, pra mim ser a pessoa que realmente Deus queria que eu fosse. E inconscientemente, eu não tive, infelizmente, eu não tive uma mentora. Porque eu também não. Pra me direcionar, pra me discipular, pra me dar já um caminho mais curto. Um leitinho ali. Mais curto. Eu não tive, mas eu busquei em Deus. Então eu orava muito, eu buscava a palavra. Até isso a gente é parecido, eu sempre falo que Deus me ensinou na vertical, sabe? Eu e ele. Exato. E muitas pessoas que hoje falam assim comigo, Ellen, tu me ajudou aqui, tu me ajudou ali. Eu sempre digo, não, eu fui capacitada. Deus que me deu a capacidade de eu me transformar. E o que eu falo é as minhas experiências. Ele me direcionou. Isso é perfeito, porque é isso que Deus quer, é a que não quer. É as improváveis. É as improváveis. Que nem eu digo, eu não queria nada. Daí ele fala pra mim, não, mas é isso mesmo que eu quero. Sim. Deus, eu não quero fazer isso. Eu não tenho condições. Não, mas é tu mesmo. Sabe por quê? Para as pessoas verem e olharem, meu Deus, isso, ela não é assim. Tá entendendo? É Deus mesmo. Só Deus. Minha família fala, só Deus. E é isso. Já parou pra pensar? Os que querem não alcançam. Os que buscam muito de uma forma. Não, Deus. Porque tu tem que ver o teu propósito. Isso. E a gente cria também, assim, durante. Eu tenho um cuidado muito agora com as crianças e com os adolescentes, para que eles tenham uma intimidade com Deus, para que eles sejam direcionados. Porque hoje no mundo tem uma pressão muito grande por o que tu vai fazer da tua vida? O que tu vai ser quando crescer? Eu odeio essa frase. O que tu vai ser quando crescer? A criança, ela não sabe ainda. Ela não tem discernimento para saber o que Deus quer dela. Em qual área que Deus vai usar ela? Não, eles não têm nem noção. Já parou pra pensar que a maioria deles fala assim,
uma coisa, eu quero ser, nada contra, mas quero ser astronauta. Tá, mas não é tão simples ser astronauta. Sim, eles... Porque a cabeça deles, né? Quero ser astronauta. Mas eu acho muito legal também aqueles que recolhem o lixo. Isso, eles acham legal, estão ali correndo. Isso. Então, nada contra. Mas tô dizendo pra te ver como eles não têm a sabedoria para o que eles querem fazer. Eles olham e acham legal aquilo e eles se identificam. E eu sempre falo assim, ó, não é à toa. Deus poderia ter criado todo mundo, vir pro mundo já adulto. Prontinho. Não é à toa que a gente vem bebê no ventre da mãe, precisando ser cuidado, precisando ser direcionado, precisando ser discipulado por esses pais. Né? Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, com certeza. Então a gente vem já crianças para ter esse discipulado durante a vida, para aprender, para conhecer, para saber que não somos autossuficientes, que a gente precisa quebrar orgulho, quebrar ego. Perfeito. A gente vai caminhando durante a vida e vai crescendo, não só como pessoas, mas crescendo em Deus. Exatamente. Crescendo no entendimento, no direcionamento, aonde eu realmente devo estar. Às vezes a gente aprende de uma forma amorosa e às vezes a gente aprende na dor. Exatamente. Eu fui na dor, né? Mas, enfim, Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Tu veio pelo amor, eu vim pela dor. Isto. Eu tive que, não que Deus fez, bem pelo contrário, mas Ele permitiu que eu tivesse aquela doença, mas aquela doença não era pra morte. Mas Ele me curou por um propósito. Eu digo, né, eu tinha um sonho e Deus tinha um propósito. E graças a Deus que Ele falou pra mim, tu tem que fazer uma escolha. E eu sei que eu não fiz sozinha, que foi o Espírito Santo que me conduziu a escolher minha família, que ele falou, né, a medicina ou a família? Tá bom, Senhor, minha família. Mas tipo, chorando ali. Sim. Deus daqui a um pouco vai mudar de ideia. Não, Deus não muda. Deus não age por sentimento, e sim por princípios. Até tu entender tudo isso, né? E hoje eu agradeço. Claro. Porque eu tô curada por um propósito. Então eu tenho que cumprir. O que Deus tá fazendo, o que Ele... Não me interessa. Às vezes eu penso assim, meu Deus, eu tô dando conta. Eu tô indo? Eu vou dar conta, eu dou conta de tudo isso. Daqui a um pouco eu paro pra pensar, eu paro, né? Não, tá bom, eu dou conta sim, porque Deus tá mandando. Eu queria aquilo, Ele não quer? Então tá bom. Então é contigo, Deus. Uma vez no microfone que eu tinha, não sei o quê, fui ministrar, tinha 400 pessoas. Eu digo, Senhor, eu sozinha não sou ninguém. Então tu vai subir comigo lá. Porque eu não vou dar conta, só que eu não quero te envergonhar. Então tu esteja comigo. Então é isso que Deus faz, porque é propósito. E aí a gente começa a amar, porque Deus, Ele só não nos capacita. Ele coloca o amor, porque é propósito. Isso. Mas eu não tenho... isso é propósito pra mim? Mas nada a ver comigo. Nada a ver agora. Quando chegar a hora, Deus vai colocar o amor. Por que Ele escolheu isso pra tua vida? Não é tu que tá escolhendo, tu acha bonito, ou tu acha que é rentável. Nada disso. E nesse lugar tu vai conhecer o extraordinário de Deus. Exatamente. Perfeito. Eu me sinto realizada. Que coisa boa, né? E que nem tu, eu tô vendo também, se sente realizada, porque é os propósitos de Deus. A gente não fica planejando nada. Eu, pelo menos, não planejo, sabe? Eu só vou dizendo amém. Tá bom, Senhor. Amém, então me capacita, me dá força, me dá saúde. E vamos lá. E é isso que Deus quer de nós. Eu vejo que tem muitas pessoas perdendo tempo, sabe, Aline? Perdendo tempo porque elas ficam só de telespectadora. Sim. Telespectadoras das bênçãos dos outros, dos propósitos dos outros. E elas não ficam, né? Elas não são protagonistas da sua própria história. Exato. Então, esse nosso assunto tá maravilhoso, porque a gente vai incentivar as mulheres. Isso. Sabe? A descobrir o seu propósito. E o nosso programa tá chegando no finalzinho, tu acredita? Nossa, faltam 3 minutos, quando o papo é bom, né? Eu sempre falo, nossos papos aqui são maravilhosos, quando vê, já passou. Mas eu queria falar rapidinho sobre o teu livro. Obrigada pelo livro, que tu, coautora, né? Isso. Mulheres que Influenciam. Eu fui convidada para esse projeto, né, do Mulheres que Influenciam. Foi um prazer também. Muito lindo.
como a gente estava falando, né? Eu nunca me imaginei Os projetos de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que nos torna até escritoras. Exatamente. Deus só vai acrescentando. Ele vai acrescentando e tu vai se descobrindo. Foi muito legal esse período de escrita. Muito legal. Porque a gente acaba revivendo algumas coisas. Porque como é um livro a gente conta ali sobre a nossa história, Sim. né? Testemunhos. Muito lindo. Então, tu vivencia novamente, né? É muito bom, né? Nós poderíamos ficar aqui conversando até altas horas, mas ele é curto mesmo, o nosso programa, mas eu queria te agradecer. Tu é uma mulher incrível. Acabei de te conhecer, mas eu digo, as nossas histórias, assim, até se conectam. Né? Então, quero te agradecer e que Deus possa te usar cada vez mais, né? Que venha te abençoar, te capacitar para tudo aquilo que Deus quer fazer e tá fazendo na tua vida. Obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite, Silene. tá? Obrigada, muito obrigada. Deus é maravilhoso. E as portas estão sempre abertas para ti aqui, quando quiser. Só vir. Obrigada. Pessoal, o nosso programa está chegando no finalzinho. Quero agradecer a presença de todos. E não esqueçam, todos os domingos, às 21h30, estou aqui na Masper TV. Fiquem com Deus, um beijinho para vocês e tchau, tchau.